Amados, Atos 4. Vamos ler bastante, vamos ler do 1 até o 31. Quem achou, diga achei. Saúde. Diz assim: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo, diante de Deus, obedecer antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem que se operara aquele milagre de saúde tinha mais de 40 anos. Soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu disseste pela boca de Davi teu servo: porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Levantam-se os reis da terra e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles já estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Senhor, na autoridade de Jesus Cristo, eu clamo que a ministração da tua palavra, através dela, vidas aqui sejam curadas, que a sua igreja seja revestida do poder
da ousadia do Espírito Santo, que corações sejam consolados segundo a sua graça, que, Senhor da vida, em nome de Jesus, uma igreja valorosa, forte, valente, seja levantada, Senhor Deus, na força do Teu poder, em nome de Jesus Cristo, que possamos testemunhar de tudo que temos aprendido, ouvido, vivido contigo, que eu possa ser um instrumento para que tudo isso aconteça, que eu diminua e que o Senhor cresça, mas que acima de tudo e de todos, a Tua glória se manifeste, em nome de Jesus, amém. Amados, quando a Rita, né, me falou que eu estaria pregando hoje, né, porque é quinta ela que faz a escala, e essa palavra ela já ardia no meu coração já há algum tempo, já estava queimando dentro de mim, e eu estava com ela tão viva dentro de mim que eu estava pensando hoje, depois do culto, chegar em casa e fazer uma live só para falar isso que está pulsando dentro de mim. E aí quando Rita falou, fui orar e falei, Senhor, é essa a palavra? E eu quero crer que seja. E eu quero muito, eu estava falando para minha filha, está dentro de mim, que eu queria até, falei, filha, filma com o teu celular que é melhor, mas no celular dela, não sei porque o Facebook não está acompanhando o movimento do telefone. Então eu quero muito crer que seja de Deus o que eu quero pregar, o que está dentro de mim. Quem conhece essa história no capítulo 3 de Atos, Pedro e João entrando na igreja Formosa, antes de entrarem eles encontraram um homem coxo desde nascença, paralítico, e esse homem ficava do lado de fora pedindo esmola. E isso aqui para mim já dá uma conotação e parece, eu não sei se é a sociedade que mudou, se é a igreja que mudou, de como os costumes em olhar para nós enquanto cristão, os costumes da sociedade têm mudado. Esse rapaz, creio eu, que ele estava em frente a uma igreja porque ele devia pensar, ainda não eram cristãos, né? Eram judeus, mas o pessoal do Deus único, do Deus verdadeiro, do Deus de Abraão, Isaac, Israel, eles têm costume de ter um coração bom. Então eu vou ficar ali para poder ser abençoado com a ajuda deles. E eu lembro quando criança, ainda católico, e quando eu falo com criança já tem um tempinho, para alguns aqui já tem um tempão, para outros, né, ainda estão lá. Mas eu, quando criança, eu lembro que nas igrejas católicas, no dia de missa, era costume você ver pessoas em situações mais socialmente desfavoráveis estarem próximas às igrejas, nessa expectativa de terem ajuda, porque viam no povo, e agora falando da gente, no povo que diz que crê em Cristo, essa possibilidade de serem ajudados. O interessante é que a gente não vê mais isso hoje. E minha pergunta é, será que é a sociedade que mudou? Ou será que as pessoas não olham mais para nós e verem em nós corações dadivosos, corações cheios de misericórdia e de graça? Isto é, a igreja hoje não é vista mais como quem dá, é vista como alguém que quer pedir. Porque hoje o que a gente mais vê são pregações de dizendo, traga o dinheiro. Sabemos que dízimos e ofertas, assim cremos, faz parte da caminhada da fé, da liturgia, da adoração a Deus, e é ela que sustenta a igreja onde estamos, nas contas que temos que pagar, nas melhorias que temos que fazer, como também ela nos dá a possibilidade de socorrermos o necessitado. Mas em maioria a gente vê que a igreja hoje não é o lugar que as pessoas podem chegar para receber nessa confiança de que somos pessoas dadivosas. Mas tem gente que já fala assim, eu não vou lá na igreja porque aquela igreja o pessoal só pede tudo, se bobear a gente sai de lá sem roupa. Mas aqui a gente encontra um pessoal, e aqui esse rapaz que está do lado de fora pedindo um socorro econômico. E aí chegam Pedro e João diante dele diz, não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos.
levanta e anda em nome de Jesus. Eu não lembro se foi na escola dominical que eu citei essa passagem esses dias, onde eu também não lembro se foi Billy Graham, se foi Lutero, não lembro quem foi que disse assim, teve um comentário onde disseram, hoje a gente não sofre como sofria a igreja no começo, hoje a gente tem ouro e tem prata. E a resposta foi, mas em compensação tu não consegue mais dizer como Pedro e João, levanta e anda em nome de Jesus. Porque hoje a nossa preocupação, obrigado amado, a nossa preocupação é maior em ter do que em ser. Nós queremos mais ter posses do que ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, do que sermos homens e mulheres que vivam para a glória de Deus. E quando a gente fala aqui de Pedro, Pedro tinha família, porque inclusive Jesus curou a sogra de Pedro. Então, se a gente lembrar a história, Jesus não chama ninguém que estava à toa, né? Mateus era cobrador de impostos, tinha uma posição socialmente falando, ainda que o povo judeu ficasse com raiva dele porque ele cobrava o próprio povo, mas tinha uma situação econômica muito boa. Outros eram pescadores, e alguns falam assim, poxa, ser pescador é duro, é ser alguém muito duro economicamente. É duro quando você é empregado, porque hoje para ter um barco já não é barato. Imagina ter um barco na época de Jesus Cristo, e Pedro, João, Tiago, a família desse povo, tudo tinha barco. É interessante que tem uma pastora que tem aí um grupo musical, inclusive a gente canta algumas igrejas desse grupo, tem uma ministração dela, que ela vai dizer que Pedro não tinha onde cair morto. E a primeira vez que eu ouvi essa ministração dela, eu falei, que isso, amada? Primeiro, ele morava à beira da praia, de cara pro gol, assim, né? Segundo, que ele tinha o barco dele, era dele. Não dá para você morar onde Pedro morava e ter um barco e ser duro. Ele podia não ser rico, mas duro ele não era. E aí quando eu olho para esse contexto, esse homem ele levanta do lado de fora. O milagre acontece onde, gente? Do lado de fora. Como que a gente vive hoje? Dizendo que o milagre tem que acontecer onde? Do lado de dentro. Eu vou aproveitar algumas coisas que aconteceram hoje para jogar aí nessa mensagem. A gente vê, vocês nunca vão me ver falando assim, se um dia fizerem, eu vou falar, tira. Culto da prosperidade, culto da libertação, culto de não sei o que. Não, culto é adoração. Isso é culto, adorar a Deus. Nos reunimos para prestar culto ao Senhor, para dar glória a Ele. Ele, por misericórdia, no meio disso, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele dá dons espirituais, porque a glória é dEle, o poder é dEle, Ele faz como Ele quer, na maneira que Ele quiser. Agora, quem entende que é Deus que faz e que toda a terra está cheia da glória de Deus, e como disse John Wesley, o mundo é minha paróquia, vai ver que Pedro e João não curam do lado de dentro, porque eles são instrumentos de Deus, homens que vivem para a glória de Deus, cheios, vai dizer a palavra, cheios do Espírito Santo. Olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que temos, te damos. O que eles tinham? Jesus, poder de Espírito Santo, unção, uma fé inabalável em Cristo. E o homem vai e fica de pé. Isso aí deu um problema para eles dois, porque o homem, em vez de sair dali e ir para casa, o homem entra no meio dos religiosos. E se vocês prestam atenção, desde que eu cheguei aqui eu falo que eu não creio em religião, não gosto de religião. Eu creio em Cristo Jesus habitando em nós e nós indo viver a imagem e semelhança de Deus. Religião engessa, religião limita Jesus, religião cria um monte de dogma. Eu só creio em Cristo. E aí o homem entra no lugar da religião, todo feliz,
dançando, pulando, dando glória a Deus. E o pessoal, mas peraí, esse cara estava lá do lado de fora como eu entrei. Ou ele está mentindo, igual a gente tem alguns hoje em dia, né? Que se finge de aleijados de deficiente, para poder pedir ajuda, e depois vem a reportagem dizendo que não é. Mas no caso dele não, porque ele era assim, diz, desde nascença, todo mundo conhecia. E ele entra pulando, o pessoal fala, como que você foi curado? Aí eles, foi no nome de Jesus. Aí eu fico pensando na religiosidade. O lugar da cura é aqui dentro. Como você foi curado do lado de fora. A gente não teve aqui ainda o corredorzinho, igual tem aí, né? O corredorzinho para tu passar e ser curado. A gente não encheu a mão de óleo e tacou na tua cabeça para acabar com o teu penteado e você ser curado. Não teve nada disso. Como que você foi curado? Tinha dois caras ali, tal de Pedro e João, que falaram para mim só, olha para mim. E não sei se vocês conhecem a história, o costume da época, não se pedia esmola olhando para as pessoas. A pessoa que pedia esmola era ela considerada de uma classe muito inferior, então ela tinha que abaixar a cabeça e pedir esmola assim. Quando Pedro e João dizem para ele, olha para mim, a primeira coisa que João Pedro está falando, você é importante para mim, você é alguém igual a mim, não abaixa a cabeça para mim. Primeiro acontece a cura social, a cura psíquica, a cura psicológica, dizendo, olha, você é gente, igual a gente, tão importante como nós somos. E depois vem a cura física, levanta e anda. Por causa da cura desse homem, eles são levados aos maiorais, aos sacerdotes, ao pessoal da linhagem dos sacerdotes, para dar explicação. Porque além deles terem curado o homem, eles começaram a pregar que só existe salvação na pessoa de Jesus Cristo. E isso é inconcebível, porque os saduceus, que nessa época aqui os romanos ainda não perseguiam a igreja, quem persegue a igreja são os judeus, os saduceus, os fariseus, tinham acabado de se macomunar, de fazer um acordo para levarem Jesus para ser crucificado. Então foram os religiosos da época, claro, juntamente com o Império Romano, mas eles que macomunaram tudo para levar Jesus. E aí vem esse homem pregando, esses dois homens, contra os saduceus, os fariseus, dizendo que Jesus é o Senhor e Salvador, que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E diz a palavra que eles não tinham Facebook, não tinham Instagram, não tinham YouTube, não tinham microfone, mas quase 5.000 pessoas chegaram a Cristo através deles. Isso, vocês não sabem como isso me incomoda. Vocês não têm ideia como eu reclamo isso com Deus. Não reclamo com Deus o que eles fizeram, reclamo com Deus aquilo que eu não consigo fazer em nome de Jesus. Eles cheios de Deus, sem nenhum meio de comunicação, só gogó, usando do vento para levar a mensagem, que era o alto-falante deles, era o vento. Falavam, por isso que Jesus sempre estava na montanha ou à beira-mar, ficava de costa para o mar, à medida que ele falasse, o som propagasse. Ou então na montanha, para o som propagar do alto para baixo. Mas não tinham nada que a gente tem, quase 5.000 pessoas foram levadas a Cristo. E aí eles estão diante desses homens, e para a gente não ter que ler de novo, né? Eles perguntam, como? No nome de quem vocês fazem esse homem que era paralítico, que era deficiente, agora está andando? E o interessante, preste atenção, gente, Pedro e João sabiam que eles estavam numa furada. Eles sabiam que aqueles homens que haviam prendido, que era tarde da noite, eles ficaram presos à noite e foram interrogá-los no dia seguinte. Quer dizer, eles já estavam presos, eles não iam ser presos, eles já estavam presos. Então a situação não era nada boa, nada confortável. E eles estavam presos porque pregaram Jesus Cristo, porque um homem foi curado. Aí dão a ele a oportunidade deles falarem. O que eles fazem?
pregam de novo. E fala, ele é a pedra angular, aquela que vocês, edificadores, rejeitados, só nele há salvação, vocês o crucificaram, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E eu fico olhando para as nossas vidas de cristão hoje. Eu fico olhando como celular, como Netflix, como Amazon, todas essas redes sociais, TikTok, YouTube, tem roubado da gente o prazer de falar com Deus e o prazer de falar de Deus. Eu lembro na pandemia, algumas pessoas, diziam, olha, como eu queria estar reunido, as igrejas estão fechadas, e na minha primeira semana que a gente tinha que transmitir, de casa os cultos, a primeira semana da pandemia, na minha pregação eu falei, quando acabar a pandemia, o número de cristãos não vai ser maior do que o pessoal diz que vai ser, porque historicamente eu fui estudar, todas as vezes que nós tivemos algum tipo de pandemia foi a primeira, mas que a gente teve uma endemia ou algo do gênero, como a peste negra, nunca na história o número de cristãos foi maior, porque nós somos muito sem vergonha, a gente só lembra de Deus quando o bicho está pegando, parou de pegar, a gente fala, não preciso mais. E aí eu falava sobre isso e não deu outro. Acabou a pandemia, aí a gente fala, não preciso buscar Deus hoje, não preciso orar agora, não preciso ir ao culto hoje está frio, hoje está quente, está chovendo. Aí às vezes a gente vem para cá, mas chega aqui, a nossa cabeça está em outro lugar, a gente não adora na hora da música, a gente não presta atenção na pregação, a gente não tem prazer de olhar para os irmãos que vão morar conosco no céu, se a gente subir no nome de Jesus. E aí eu fico olhando como na nossa cultura, falando dos brasileiros, como, me perdoa, eu não consigo usar mais outra expressão, porque eu quero realmente usar essa, como a gente é sem vergonha em fidelidade. Quem vê filme dos Estados Unidos, é quase impossível você ver um filme dos Estados Unidos que não pareça a bandeira do Brasil, dos Estados Unidos, e quase sempre também aparece a Casa Branca. Nós fomos missionários no Peru, julho é a independência dele, o mês, já finalzinho de junho, e julho todo, o pessoal está com um brochezinho, que como é o nome que eles falam lá? Esse daí mesmo, tem um nome, um brochezinho, qualquer comércio que você entrar, qualquer empresa, qualquer escola, eles estão com brochezinhos, que é a bandeira do Peru, as casas todas estão com a bandeira do Peru, igualzinha no Brasil. A gente tem, talvez aqui a maioria da gente nunca nem teve uma bandeira do Brasil dentro de casa. A gente não consegue trazer dentro de nós um reconhecimento de onde a gente está, a quem a gente pertence. E isso está tão forte dentro de nós, que a gente não consegue, às vezes, hoje, de maneira social, a gente hoje já não quer nem mais ser fiel ao casamento, à família, ao matrimônio. A gente vê que está tudo dispersando. Hoje, o cara pode ter um monte de mulher, a mulher pode ter um monte de cara, às vezes o cara pode ter até outro cara. Está uma bagunça tremenda, porque a gente não consegue mais ser fiel. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente diz que Jesus é nosso Senhor. A gente diz que se de fato Jesus veio, nós vamos fechar os olhos aqui e vamos abrir na Nova Jerusalém quando nós morrermos. Todavia, a gente não vive como se isso fosse uma realidade para nós. Esses homens aqui poderiam morrer, eles já estão presos. E quando a brecha é dada para eles se defenderem, o que eles fazem? Eles jogam no rosto dos caras aquilo que eles estão sendo acusados, eles pregam aquilo que estão condenando, eles vão e pregam Jesus de novo. Meu Deus, quantas vezes a gente prega Jesus para as pessoas que a gente encontra? Quantas vezes o nosso testemunho, ele tem um preço, isto é, a gente o vende por alguma situação mais cômoda,
para não ficar mal com alguém, para o patrão não ficar de bico com a gente não consegue ser fiel de fato a quem Jesus é para nós e ao chamado que Ele tem sobre nós. A gente não entendeu ainda o que é salvação. A gente não entendeu que você e eu nascemos no pecado e caminhávamos para o inferno. Por causa de Jesus, que morreu na cruz, do Deus que se faz homem, no Deus que nasce de uma mulher, que é amamentado por uma mulher, que cresce como todo mundo vai crescendo, cada tempo na sua fase, criança, adolescente, jovem, e morre a minha e a sua morte, sofrendo, sendo caluniado, só fazendo o bem, para que eu e você possamos ter os pecados perdoados e ter a vida eterna. E a gente não valoriza isso. A gente não valoriza nem para nós mesmos, nem a gente valoriza para o outro. A gente está no meio de um montão de gente todo dia. A gente tem a possibilidade de dar para essa pessoa a oportunidade dela decidir céu ou inferno. E o que a gente faz? Se cala. E deixa a pessoa sorrindo para você porque você é um bom amigo, você é uma boa amiga, mas está indo para o inferno. Então você não é bom amigo, você não é boa amiga. Porque se fosse, tu ias tentar fazer essa pessoa entender que Jesus é o nome que é sobre todo o nome, e não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aceite-o agora, deixa Ele entrar no teu coração, para que tu tenhas a vida eterna. A gente não faz isso, não faz. Aí eu vou olhar redes sociais aí dos crentes, de pastores, é um brigando com o outro, é um acusando o outro. Já falei isso aqui uma outra vez, é claro que a gente vê coisa errada, a gente tem que denunciar. Mas uma coisa sou eu denunciar o erro, outra coisa é eu ficar malhando a pessoa que está errando, denegrindo a pessoa. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Uma coisa é eu pregar contra as heresias, contra as coisas erradas que estão sendo ditas em nome de Jesus. Outra coisa é eu fazer questão de desmoralizar o outro, de puxar o tapete do outro. Jesus todo o tempo Ele está querendo restaurar, resgatar, libertar. E enquanto que a gente pode usar as redes sociais para pregar, para alcançar vidas, para aconselhar, para instruir, a gente fica querendo machucar cada vez mais as pessoas, porque a gente não entendeu ainda o que é salvação. A gente não entendeu o preço que foi pago. A gente canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço. A gente não sabe nada. Se soubesse, a gente viveria como esses dois caras, como Pedro e João. Estão sendo acusados. E aí, sendo acusados, eles vão e abrem a boca de novo. E os homens não ficam satisfeitos com aquilo, com a resposta deles. Se falam, fica lá do lado de fora, porque a gente não pode negar o sinal. Está aí o homem curado. Então o povo aí, feliz, alvoroçado, os não cristãos, os não religiosos, melhor dizendo, os não religiosos estão felizes porque aquele cara que era aleijado, que era deficiente, agora está em perfeitas condições. E aí o povo da religião fala, peraí, não passou pelo nosso crivo, não passou pelas nossas leis, lemos os nossos cânones e isso não poderia estar acontecendo com ele. E Jesus não está nem aí para os nossos cânones, não está nem aí para nossas regras. A preocupação com Jesus é com Ele mesmo e com a sua palavra. E aí, fiquem lá fora, a gente vai reunir aqui. Se reúnem, voltam e falam, olha, vou liberar vocês. Vocês estão liberados, nós já reunimos aqui, podem ir embora. Contudo, não preguem mais esse nome. Aí
Pedro, preocupado demais com a própria vida, porque já sabia que ele já tinha passado da vida para a morte. Pedro já sabia que a morte não tinha nenhum mais poder sobre ele. Pedro sabia que todo verdadeiro cristão está nessa terra aqui como peregrino, caminhando para a Nova Jerusalém. Pedro sabia que ele não era daqui, estava aqui por um propósito, pela graça de Deus, mas não dá mais para você matar quem já tem a imortalidade, não tem como você matar aquele que tem a vida eterna, e Pedro sabia disso, e por saber e crer nisso, Pedro vai e fala: vocês mesmos me respondam. Eles fazem uma pergunta para Pedro, e Pedro responde, fazendo-os pensar com outra pergunta: a quem é melhor agradar? A Deus ou aos homens? Meu Pai, quem dera se isso fosse uma realidade nossa. Quantas vezes a gente deixa de falar do amor de Deus porque na nossa cabeça a gente quer agradar aos homens? Quantas vezes a gente se cala quando era para a gente abrir a boca e falar sobre justiça e fazer justiça, porque a gente não quer ficar mal com ninguém, porque a gente quer agradar os homens? Quantas vezes a gente desagrada a Deus, preocupando-se em agradarmos a nós mesmos? E vira Pedro e fala: vocês respondam. E aí os caras falaram: não tem jeito. Só que antes de chegar isso, há uma palavra de Pedro, eu não lembro em qual é o versículo, é quando ele fala assim: como a gente pode não falar daquilo que nós mesmos vimos, que nós mesmos experimentamos? Como eu não posso falar dessas coisas? É o 20. Pois não podemos falar do que temos visto e ouvido. Hoje eu estava vendo um corte de um podcast de um cara que foi homossexual a vida toda. E ele se converteu. E depois de 10 anos ele convertido, ele tendo muita dificuldade nas igrejas, né? Aquele povo da religião que acusa, que faz um montão de treco. E eu vou abrir aqui um parênteses rapidinho. A marca dos héteros, quer seja homem ou mulher, é porque ele gosta do sexo oposto. Alguns gostam de uma maneira exacerbada. Isso é, tem um monte de namorado, um monte de namorada. Mas quando se converte, ele tem que mortificar a sua carne, compreender que ele se ele é homem, ele tem que ser um marido de uma mulher só. Se ela é mulher, ela tem que ser mulher de um homem só. Deixar o homem pai e mãe, uniciar a uma mulher, e serão os dois uma só carne, é uma mulher. Então o hétero, ele tem as suas lutas, e eu vou falar isso aqui até porque minha família sabe, até meus filhos sabem isso desde sempre. Eu, antes de me converter, eu nunca tive nenhum tipo de vício, nada. Eu sempre fui o garoto saúde, sempre gostei de me cuidar, né? Gostava do esporte, futebol. Então eu nunca deixei me levar por nada que pudesse causar qualquer tipo de vício em mim. Eu lembro que ainda adolescente para jovem, era a época do fliperama, né? Não sei aí quem lembra disso, lembra? E aí meus amigos todos os dias, eles estavam lá no fliperama. Eu falava: não, isso não pode tomar conta da minha mente. Eu sempre tive essa visão. Trabalho desde muito novinho, sempre gostei de estudar, mas meu problema era a namorada. Eu gostava tanto de namorar que eu nunca tinha só uma namorada, eu tinha algumas. E como eu era muito duro, inteligente, eu namorava todas elas em casa, porque aí eu não gastava dinheiro, né? E aí eu me converti e falei: não pode mais ser assim. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu chegava na igreja, ajoelhava para orar, e via, se a Alessandra estivesse aqui, ela ia testificar isso para vocês. Eu ajoelhado para orar e tinha uma mãozinha fazendo carinho nas minhas costas.
E aí daqui a pouco virava uma e dizia: eu tive um sonho e Deus falou que tem um propósito entre mim e você. E umas lutas tremenda, e eu falava: Deus, não fazia igual José, só faltava eu pular a janela. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo sendo hétero, a gente tem que vencer a carne e falar: Senhor, é o meu Deus, eu quero uma vida de santidade. Quem era homossexual, ele vai ter que fazer a mesma coisa, ele vai lutar com aquilo, contra aquilo que é a inclinação dele. A luta é luta para todo mundo que era um dependente químico do álcool, das drogas. É uma luta constante. E esse rapaz, ele fala que os religiosos toda hora o acusavam por causa do... acham que tem que se converter, e todos os trejeitos de uma vida, tudo tem que mudar no estalar de dedos. E ele disse que ele acabou se desviando. E ele se desviando, ele foi para as drogas. E quem conhece um pouco a história, né? Claro que tem as exceções, mas a maioria das pessoas que vivem essa vida de prostituição leva ao álcool, que leva às drogas e por aí vai. E ele disse que ele estava com um rapaz para se drogar, um amigo de velhas datas. E não lembro direito a fala do rapaz, ele foi... tinha uma pessoa alcoolizada do outro lado da rua. E esse rapaz, amigo dele, foi... a pessoa alcoolizada estava gritando, ele foi censurar. E aí esse do testemunho, ele vira para o rapaz e fala assim: por que tu está censurando, rapaz? Tu não está em situação melhor do que ele, porque tu está desfazendo dele, rapaz. Tu tem que agir com misericórdia, tu tem que ter amor. Aí esse rapaz, amigo dele, falou assim: não adianta, fulano, teu lugar não é mais aqui mesmo não, tu tem que ir para outro lugar. E ele conta que Deus usou o amigo ali no meio da droga, e o rapaz do outro lado falou assim: olha, Deus manda te dizer que tu tens que voltar. O alcoólatra no meio da rua falou isso para ele. E aí ele voltou. E aí nisso ele foi questionado por aí uma pessoa que eu não sei direito o nome, então, como também está sendo gravado para depois a gente não ser censurado, para a mensagem chegar para pessoas, que nasceu dentro da igreja e hoje em dia sofreu essa transformação aí e tem um nome aí artístico. E a fala do rapaz é o seguinte: olha só, eu estou repetindo o que o rapaz falou, tá? Esse rapaz da entrevista. Ou ele nunca conheceu Jesus de verdade, de um encontro de verdade, empírico, verdadeiro, de conversão, de Jesus ministrar no coração dele, ou ele chegou a um ponto de que ele não consegue mais se arrepender. Porque quem conhece Jesus de verdade não consegue mais dizer que ele não existe, não consegue mais ficar insensível à voz dele. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós vivemos como se não tivéssemos conhecido Jesus de verdade. Eu não nasci no Evangelho, eu me converti com 22 anos. Não sou melhor do que ninguém. Eu apenas sei quem é Jesus para mim. Isso eu discuto com qualquer um. Com qualquer um. Meus filhos estão ali. Você pode perguntar para eles quantas vezes eles me viram orando em casa. Pode perguntar para eles quantas vezes eles me viram estudando. Tenho as minhas falhas, mas desejo demais ser um homem segundo o coração de Deus. Fico irado, eu estou 3 meses sem levar ninguém a Cristo, 5 meses que eu estou aqui, 4 para 5 meses, e quando eu falo levar a Cristo, não é aqui dentro não, é lá fora, é na vida, é do lado de fora, e eu não consigo entender, quem disse que encontrou a Cristo e vive uma vida de religião? Religião mata, Jesus salva. Religião prende, Jesus liberta. Quem encontra Jesus fala: olha para mim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus te ama, tu pode até não conseguir falar levanta e anda, mas tu vai falar: há salvação para você em Cristo Jesus. Tu não vais negar isso, tu não vais renunciar, tu não vais trocar isso, tu não vais vender isso por nada. E como a gente está longe disso? Por isso que tem um montão de desigrejado. E a gente vai discutir sobre isso quando fizer o podcast, que tem muita gente que quer Jesus,
mas não consegue mais ver no meio do povo que se diz povo de Deus, um povo que queira Jesus, um púlpito onde se pregue Jesus. E esses homens estão falando, não tem como, eu experimentei, eu vi, eu testemunhei, como que eu não vou falar disso? E aí, eu quero aproveitar essa palavra do versículo 20, para fazer a gente pensar rapidinho sobre a existência de Jesus. Se você jogar lá na internet, o G1, que é aí a Globo, o site da Globo, eu não lembro o dia, mas eu lembro que foi em setembro de 2018, o G1 trouxe uma matéria dizendo que os cientistas, os historiadores, quer seja ateu ou religioso, eles comprovam, eles não discutem mais, eles hoje são unânimes em dizer que o Jesus histórico existiu. Eles podem não crer que ele era o verbo encarnado, que era Deus feito homem, pode achar que muitas coisas que dizem de milagre era mentira, mas eles não abrem mão hoje. Todos eles falam que quando vão estudar a história, não tem como tirar Jesus mais da história. Inclusive tu vai pegar Joséfo, que é da época, diz de Paulo, Flávio Joséfo, não era cristão, não era. Ele vai falar sobre Jesus, vai falar que ele foi assassinado pelos romanos, foi crucificado, vai falar que dão testemunho, porque ele é um ateu, então ele diz, dão testemunho de que ele ressuscitou. Tu vai encontrar Tácito, que são mais ou menos 50 anos depois, e ele vai dizer a mesma coisa. E agora preste atenção no que eu quero falar para vocês, e guarde isso aí para te ajudar na tua fé e a tu evangelizar. Para que Jesus fosse uma mentira, teria que ser uma mentira muito louca. E eu vou explicar para vocês. Mais ou menos 120 homens saíram falando que Jesus viveu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e apareceu ainda por 40 dias para todo mundo. Primeiro, teriam que ser 120 pessoas concordando com a mesma mentira. Segundo, tinham que ter treinado muito essa mentira. Terceiro, não ganhariam nada com a mentira. Pelo contrário, a sua própria vida estaria em risco. Então quem que vai contar uma mentira para morrer? Tu contas mentira para viver, aqueles que mentem. Agora, contar mentira para ficar preso, contar mentira para poder ser apedrejado, contar mentira para poder ser encarcerado, contar mentira para morrer, não tem como. A outra coisa que a gente precisa entender, esses 120 homens que fizeram isso, que contaram a história, que passaram por tudo isso, eram homens de virtudes, eram homens de um comportamento social ilibado. Era um homem de uma só mulher, era um homem que não defraudava ninguém, eram homens que não roubavam ninguém, eram homens que deixaram lugares, profissões como publicano, como Mateus, onde você usurpava os outros para não fazer mais. E falando isso, na época do Império Romano, quem conhece qualquer pouquinho da história do Império Romano, vai saber que vida de prostituição, de orgia, de sexo liberado, essas coisas todas eram as coisas mais comuns, porque o Império Romano ele é marcado por isso. E no meio do Império Romano se levantam 120 homens para viver na contramão desse povo todo. E mais, eles não vão só contra Roma, eles estão falando agora que Jesus é o próprio Deus, onde fere também os judeus que defendem a Torá, o Pentateuco, e não creem que Jesus era de fato Deus. Quem que vai viver uma mentira dessa? Não tem como. E esses 120 homens que viveram e morreram por causa de Cristo, fizeram com que hoje à noite a gente esteja reunido aqui pregando Jesus, adorando Jesus. Não tem como não crer. E é por isso que Pedro está dizendo, nós estamos contando para vocês, não tem como nos calarmos diante daquilo que nós vimos,
que nós testificamos, que nós ouvimos, que nós desfrutamos, que nós tocamos nele, no Verbo vivo. Meu Deus, isso tinha que aquecer o nosso coração. Isso tinha que mudar o nosso comportamento. Isso tinha que mudar a nossa maneira de ver a vida. Eu todos os dias, Deus é testemunho, todos os dias eu oro a Deus: Senhor, me dê a mente como a de Cristo, me ensina a olhar a vida, a olhar a sociedade com os olhos do Espírito Santo. Eu não posso ter a minha mente enveredada por tudo isso que a sociedade me leva a fazer, a crer, a pensar. Tenho que viver, tenho que trabalhar, tenho que comer, tenho que me vestir, tenho isso tudo. Mas no meio disso tudo, a minha mente tem que ser dominada por aquilo que o Espírito Santo quer que eu viva, que eu veja, que eu sinta, que eu discirna. Todas essas outras coisas têm que estar abaixo, nunca acima. E aí, que eu já vi Rita olhar para o relógio 2 vezes. Ela está pedindo que não ouviu. Ó. Eu quero ir caminhar quando eles são soltos. Eles são soltos e vai ao encontro dos outros discípulos, dos outros apóstolos. E aí eles vão, eu ia ler, mas aí para a gente ganhar tempo, eles vão e contam o que aconteceu, todo o processo que eles tinham vivido, as respostas que eles deram para os homens, como eles foram libertos. E aí os homens começam a orar. Começam a orar, e aí trazem um pedaço da oração do salmista, mistura com a oração deles mesmos, contam quem era Jesus, e por causa de Jesus, no meio da oração eles estão contando que eles estão sendo perseguidos, e no meio da oração eles falam o seguinte: Senhor, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez, dá-nos coragem, dá-nos força, para continuarmos pregando a Tua palavra, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Preste atenção, Pedro e João tinham acabado de chegar de uma prisão, chegaram a ser ameaçados. Quando eles contam isso, a oração é: Senhor, nos capacite para continuarmos fazendo, nos dê ousadia para continuarmos fazendo isso que está nos levando para a prisão. A nossa fé é assim, o nosso entendimento de conversão é assim, a nossa compreensão de quem é Jesus é assim. Aí diz que quando eles acabaram de orar, o chão tremeu. E eu lembro, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas foi algo que marcou muito a minha vida. Eu estava na minha casa, morando lá no Recreio, e eram minhas férias, a gente ia visitar, eram essas férias mesmo de julho, e nós íamos visitar uma certa denominação. E eu sou meio maluquinho, às vezes assim do nada, vem algo para eu escrever, alguma pregação, e todo mundo já se arrumado para sair, falei, aguenta aí, e escrevi uma reflexão em cima dessa passagem, que a terra tremeu. E aí chegamos nessa igreja, e tem um mercado bem famoso lá no Rio, que chama Presunic, não sei se tem por aqui, é uma rede bem famosinha, e a igreja era assim colada com esse mercado, era não, ainda é. Aí a gente chegou lá, o cara vai começar lá, não lembro se era o momento era a abertura do culto, se era o momento da música, não lembro, e ele pega essa passagem, e aí lê dessa parte: e eles orando, a terra tremeu. Aí eu falei, peraí. Ele não está falando o que os caras oraram. Eu falar que eu quero orar e quero que a terra trema, é molinho. Eu quero ver o contexto que está escrito isso. Perseguido, preso, ameaçado, dar glória a Deus porque isso aconteceu, orar para que continue pregando o Evangelho, e aí a terra não tremeu à toa. A terra tremeu porque encontrou homens cheios do Espírito de Deus, homens que estavam dando a própria vida para pregar a salvação.
Agora eu pegar o texto fora de contexto, dizer só, e eles oraram e a terra tremeu. Ah, amado, aí pessoal, né? Aleluia, glória a Deus. Espera aí. Dá aleluia, glória a Deus na prisão. Dá aleluia, glória a Deus sendo ameaçado. Porque esse é o contexto. O meu desejo, amado, é que, de alguma maneira, aquilo que ainda queima dentro de mim, eu tenha conseguido levar ao coração de vocês, à mente de vocês, e que o Espírito Santo possa, óbvio, alcançar aquilo que eu não alcancei. Despertar-nos, levantar-nos, para sermos de fato discípulos e discípulas do Senhor, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Aqueles que pregam a tempo e fora de tempo. Que, como disse o Wesley, que não temam nenhuma outra coisa a não ser o pecado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.